quinto ano. Que bom estar com vocês outra vez. Eu quero nesse momento agradecer a cada um de vocês pelo empenho, pela dedicação ao PAEB. Nós tivemos uma vitória única, porque eu tenho certeza que esse foi o melhor resultado que nós já tivemos. Vocês foram muito importantes nessa missão. Eu estou muito feliz e quero vibrar com vocês. Vamos agora aqui relembrar alguns aspectos. Nós estávamos estudando os números decimais. E o que nós vimos sobre eles? Nós vimos que eles simplesmente, quando são multiplicados por 10, 100 e 1000, a gente desloca a vírgula. E quando multiplicamos, nós sabemos que a vírgula se desloca para a direita. Por isso, as setinhas de cima, elas estão todas indo para a direita. Mas nós também aprendemos que quando dividimos, elas se deslocam para a esquerda. Então, se você olhar as setinhas que estão abaixo, elas estão indo para a esquerda. Apenas repetindo aquela ferramenta que nós já conhecemos. Deslocamento para a direita na multiplicação, deslocamento para a esquerda na divisão. O que nós temos aqui? É que vamos trabalhar, neste momento, medidas e comparações. Você certamente já assistiu o pequeno vídeo que eu deixei na plataforma eClass, né? Para você visualizar. As crianças explicam super bem as medidas que usamos nas diferentes situações. Eu não posso medir a quantidade de suco usando uma fita métrica, porque eu preciso de uma medida de capacidade, preciso de algum recipiente para pôr esse líquido. Você sabe também que eu não posso medir a água numa balança, porque na balança eu quero saber peso, quero saber massa. Você já está por dentro disso? Vou avançar aqui. Então, olha só, nós temos aí uma medida, né? Já coloquei um valor, só que esse valor, ele tem uma medida. Olha só qual é a medida dele. Ele faz parte dos metros. Então, nesse caso aqui, nós temos 3,5 metros. Mas o que nós queremos com isso? Nós queremos dizer, amados, que nós podemos transformar uma medida em uma outra menor ou transformar uma medida em outra maior. Nós só precisamos fazer o deslocamento da vírgula. O que nós aprendemos com o deslocamento da vírgula? Que há situações em que nós precisamos completar esses espaços com zero. Então, em algum momento, vamos precisar completar o valor com zero, porque vai ser necessário, e você já sabe muito bem disso. Então, olha só, nós temos aqui o metro e nós temos uma observação a fazer. Toda medida, ela, após a vírgula, ela é composta por 3 casas. Então, observe, estamos com os 3,5 metros na casa do metro. Mas, observe que à direita do metro, nós temos 3 medidas. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse DM, mas o nome dele não é DM, o nome dele é decímetro. E decímetro quer dizer que ele representa 10 centímetros. Ok? Essa é nova para você, certo? Então, a gente faz o deslocamento. Se eu quero transformar 3,5 metros em decímetro, se essa casa está ao lado, a gente só vai se deslocar uma vez. Então, se a vírgula está na frente do 5 e ela vai se deslocar para a direita, então ele vai ficar 35 decímetros. Mas vocês lembram que sempre atrás de um número existe uma vírgula oculta? Então, a vírgula que nós deslocamos, ela está atrás do 5. Não está aparecendo, mas ela existe. Então, se vamos deslocar agora para centímetro, essa vírgula vai se movimentar. Mas atrás do 5 tem algum número? Visivelmente, não. Mas nós completamos com zero. Então, agora nós temos 350. E a vírgula permanece oculta. Onde? Atrás do zero. E se nós queremos ir para milímetros,
nós vamos fazer o quê? Desloca uma casa. Se essa vírgula que está atrás do zero vai se deslocar uma casa e não há ninguém, a gente completa com zero de novo. Então, nós temos 3.500 milímetros. Quero que você perceba uma coisa. Quando o valor estava em metro, ele era formado por quantos algarismos? Você lembra que em matemática, cada número é um algarismo? Então, quando nós tínhamos 3,5 metros, nós só temos, né, 2 números. Mas quando a gente chegou lá nos milímetros, quantos números está formando esse valor? 4 algarismos, então 4 números. Então, observe que quanto menor for a unidade, né, aqui para a direita, você percebe que o número será formado por uma maior quantidade de algarismos. Mas e para transformar metros em quilômetros? Observe, quilômetro está do lado esquerdo. Se está do lado esquerdo, a vírgula se desloca para a esquerda. Vejamos quanto vai ficar. Qual é, professora? Mas quilômetro não está do lado esquerdo e não é só uma casa? Pois é, não é só uma casa. Observe. Essa aqui é uma tabela completa. E então, observe. Quando nós estávamos, observe onde eu marquei. Uma medida nova que está antes do metro. Na tabela que eu coloquei primeiro, eu não mostrei essas medidas à esquerda aí do metro. Eu coloquei só a principal, que é o quilômetro. Só que, para eu chegar em quilômetro, saindo do metro, eu vou ter essas outras medidas. Por quê? Porque cada medida, ela, após a vírgula, ela é formada por 3 casas. Então, se eu saio do metro para chegar no quilômetro, eu vou ter 3 casas para passar. E o nome dessa casa é decâmetro. Por que é decâmetro? Porque decâmetro representa 10 metros. Quando eu apresentei para vocês o decímetro, ele representava 10 centímetros. Mas agora o decâmetro, ele representa 10 metros. Só que ao lado do decâmetro, o que nós temos? Nós temos aqui o hectômetro. E o hectômetro, ele equivale a 100 metros. Até nós chegarmos no que nós já conhecemos, que são os quilômetros. Então, quando a gente estava em metro, que nós tínhamos 3,5 metros, saindo do metro para chegar em quilômetro, a vírgula precisava, né, se deslocar 3 casas. Então, se a vírgula estava atrás do 3 e ela se desloca para a esquerda, ela precisa passar por 3 casas à esquerda. E quando a gente não tem o valor numérico, a gente completa com 0. Por isso que em quilômetro o valor ficou dessa forma. Porque existem essas casas à esquerda, ok? Vai ter uma questão no teu livro que você vai ter que transformar aí essa medida de 3,5 metros em quilômetros. Então, você já sabe, se eu estava em metro, para chegar em quilômetro, eu tenho que passar por 3 casas. Então, o valor vai ser este aí. Você observou que quando eu coloquei o valor na casa do quilômetro, eu deixei o 5 afastadinho? Por quê? Porque cada grupo numérico são formado por 3 dígitos, 3 algarismos. Então, eu não posso juntar esse 5 com 3 aqui na casa do quilômetro. Ele tem que ficar afastadinho, porque ele vai começar uma nova casa. Porque toda casa é formada por 3 compartimentos, digamos assim, nos números. Ok, gente? Então, é isso que eu quero deixar para vocês de dica, porque agora nós vamos passar para a atividade do nosso livro. Preste atenção. Nós estamos aí começando com as medidas e comparações. Você observa aí na cena que há várias pessoas
desenvolvendo diferentes atividades. Nós vemos aí, né, o moço junto com o garoto medindo uma tábua. E eles estão usando aí 1 metro. Mas quando a senhora vem com essa jarra e esses copos, será que tem madeira dentro dessa jarra? Claro que não, né, gente? Então, se é uma jarra, há alguma coisa líquida, supomos que seja um belíssimo suco gelado. Então, quando a gente quer medir líquidos, a gente vai usar algum recipiente para armazenar esse líquido. Será que há nessa cena algum outro objeto, né? Algum outro elemento, uma outra substância que também seja líquida? Você já observou? Eu já percebi. Observe que tem uma moça com uma lata de tinta e a latinha dela diz assim, 1 litro. Está registrado, 1 litro. Então, o que você observa? Que para diferentes elementos, a gente vai usar também diferentes medidas. Isso é importante. E eles estão aí para fazer uma casa na árvore. Será que esse já foi o seu sonho? Será que você conseguiu realizar o seu sonho de uma casa na árvore? Eu também não sei. Eu pensei, mas eu nunca tive, não. Então ele pergunta assim, em sua opinião, os moradores de uma casa na árvore também deveriam pagar IPTU? Você sabe o que é o IPTU? Você não sabe? Ah, meu querido, o IPTU é o imposto. É um imposto um imposto que tem tributos sobre os imóveis da cidade. Por exemplo, a tua casa, a casa que você mora. Seu pai tem que pagar anualmente uma taxa para o governo. Uma taxa de IPTU para o município, no caso. E essa taxa ela vai ter um percentual de acordo com o valor do imóvel. Quanto vale essa residência, ela vai ter um valor de IPTU diferenciado. Quanto mais caro for o seu imóvel, que quer dizer sua casa, quanto mais caro, né, for custar sua casa, mais caro também fica o seu IPTU, que é o imposto que você paga anualmente para a prefeitura. Certo? Seguindo aí, nós temos uma outra perguntinha, na pergunta 3, trocando ideias. Que grandeza de medida você consegue identificar na imagem? Quando eles estão medindo a tábua, isso é uma medida de quê? Comprimento, claro. Mas quando ele está medindo... Na verdade, a mulher traz o suco, né, gente? Quando ela traz o suco, a gente sabe que cada recipiente tem uma capacidade. Cabe uma quantidade de líquido. Por isso que quando você vai ao supermercado, alguns gostam de comprar sucos de caixinha, e você vai perceber que tem sucos de caixinhas de diferentes medidas. Tem uma caixinha menorzinha, tem uma caixa de 1 litro. Isso vai variar. Então, a medida de capacidade são os recipientes em que eu posso armazenar líquidos. Se você for, por exemplo, numa casa de construção, você vai perceber que existe latões de tintas com bastante quantidade. Basta você observar. Mas vamos seguir aí. Tem uma medida que eu não comentei, não sei se você notou, mas tem um garoto olhando para o relógio. E se ele olha para o relógio, nós temos a nossa medida de tempo. Muito bem, vamos agora à nossa próxima atividade. Nós temos aí um garoto muito pensativo. Qual é a confusão dele? É que ele quer saber se a altura dele é centímetros, milímetros ou metros. Ele está muito pensativo. Ele diz, eu tenho 136 de altura. Só não sei se são metros, centímetros ou milímetros. O que temos que lembrar? Que 1 metro são 100 centímetros. 1 metro equivale a 100 centímetros. A pergunta é o seguinte:
Se fosse milímetros, observe, ele compara o tamanho dele com uma chave de fenda. Seria em milímetros. Mas, se fosse em metros, ele ficaria maior que os prédios. E aí, gente, essa altura dele, da forma que foi registrado, 136, será metros, milímetros ou centímetros? Pense. Para a questão 1, você vai ter que completar as alternativas com essas palavras aí. Lembrando, milímetros são menores que centímetro, tá? Quando você pega uma régua, você percebe que ela tem umas marcações entre cada centímetro. Por exemplo, entre 1 e 2, você vai ver umas marcações que são os pontinhos menores entre eles. Eles são os milímetros. Então, você vai analisar cada alternativa e você vai dizer qual é a medida apropriada para cada sentença que aparece para você, certo? Vamos à próxima questão? Temos agora na página 166 uma questão super fácil e, ao mesmo tempo, interessante porque vai te fazer viajar aí nos seus pensamentos e você vai dizer exemplos de coisas ou seres vivos que tenham essas medidas aproximadas, né? O que você conhece que tem 1,5 metro? Eu vou dar uma dica. Eu tenho 1,5 metro. Mas você pode registrar outra coisa, gente. Essa é só uma brincadeira, tá? Então, você vai registrar qualquer coisa que tenha 1,5 metro. Na letra B, ele quer que você registre alguma coisa que tenha 185 centímetros. Ficou confuso? Se você ficou confuso, você pode fazer a transformação desses centímetros em metro. Como? Deixa eu só te mostrar um exemplo. Eu trouxe para vocês aqui essa tabela que mostra as transformações. Então, se esse 185 estivesse no centímetro, para voltar para o metro, teria que voltar quantas casas? Ó, voltaria o decímetro e voltaria o metro. Então, voltaria 2 casas. Se ele só está mostrando na letra B 185, onde está a vírgula escondida, gente? Exatamente, atrás do 5. Então, atrás do 5 existe uma vírgula escondida. E se eu quero descobrir quanto que é esse valor em metro, é só eu voltar o decímetro e o metro. Então, eu volto 2 casas. Volte essa vírgula 2 casas. Quanto vai ficar? 1,85 m. Então, agora pense. Facilitou? Ficou mais fácil? Dá para pensar? O que é que você conhece que tem 1,85 m? Aí você vai registrar o nome desse objeto, dessa coisa ou desse ser vivo, não sei. Você que vai dizer o que é. Letra C, ele quer que você transforme. Aliás, quer que você diga um nome de um objeto que tenha 150 milímetros. E aí, ficou difícil? Você pode transformar em centímetro, que é a unidade vizinha. Talvez assim fique mais fácil para você. Ó, se nessa tabelinha que eu coloquei para vocês, milímetro é a última casa, e esse 150 estivesse aí, se nós quiséssemos transformar em centímetro, para ficar mais fácil para a gente pensar, vai ter que voltar quantas casas? Só uma. Então, se a vírgula está atrás do último número escondida, e a gente volta a 1, vai dar quanto, gente? 15 centímetros. O que você conhece que tem 15 centímetros? Registra aí. Ó, a letra C e a letra D, embora estejam registradas de forma diferente, com a medida diferente, mas elas significam a mesma medida. Então, você vai ter que registrar o nome de 2 coisas que tenha, 15 centímetros. Ok? Na letra E, ele quer que você registre um objeto que tenha 12 milímetros. Isso é grande ou isso é pequeno? E se você transformar esses 12 milímetros em centímetro?
e a vírgula escondida está atrás do 2. Para transformar em centímetro, ó, centímetro é o vizinho. Então, a vírgula volta, ela volta para a esquerda. Se ela volta só uma casa, ó, 1,2 vai ficar. Pense num objeto assim que tenha só 1 centímetro e 2 milímetros. Você pode até arredondar para aproximar. Se ele está em 1,2, ele quer dizer que ele está mais perto do 1. Alguma coisa que tenha 1 centímetro. E você vai registrar aí. E agora? Agora o valor é grande. Ele quer que você diga algo que tenha 242 quilômetros. E é bom você lembrar no que as crianças disseram lá no vídeo. 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, se são 242 quilômetros, são 242 mil metros. É muito distante. O que você conhece que teria esse tipo de comprimento, esse tipo de distância? Confio em você. Vamos à próxima questão, questão 3. Nós temos aí uma situação em que uma pessoa chamada Maria Aparecida, né? Uma chamada Maria Aparecida, ela desejava comprar um tecido impermeável. Por que impermeável, professora? Para não molhar, né, gente? Se alguém derramar um suco, um café, água no sofá, se o tecido é impermeável, ele não vai permitir que passe o líquido para a esponja do sofá. Então, ela usou uma fita métrica e ela descobriu que precisava de 350 centímetros do produto. Mas quando a gente vai comprar tecido, a gente diz assim, eu quero 450 centímetros, 350 centímetros. É assim que a gente fala? 1 metro são quantos centímetros? Lembrou? 1 metro são 100 centímetros. Então, aí ele diz assim, na hora da compra, ela percebeu que a anotação do vendedor indicava 3,5 metros. Observe, quando vem a medida, no caso aí metro, ela está se referindo ao numeral que fica antes da vírgula. Quer dizer, o primeiro valor da representação. Então, o vendedor colocou 3,5 metros. E ela disse, quando pediu o tecido lá, ela falou 350 centímetros. E agora? Ela quer saber, a medida representa um comprimento maior ou menor? O que você acha? Vamos pensar? Olha só, se ela tinha 3,5 centímetros e ela tinha metros, e se, né? Isso foi o que o vendedor trouxe para ela na nota, 3,5 metros. Então, vamos transformar em centímetros para ver se eles são iguais, se eles são maiores, se é menor? Vamos lá? De metro para centímetro, vamos precisar passar por 2 casas. A casa do decímetro e a casa do centímetro. Observe. Decímetro, né? E centímetro. Então, essa vírgula vai passar por esses 2. Então, ela vai ficar onde? Atrás do meu último tracinho. E o que eu coloco em cima dessa barrinha que eu coloquei aí? O 0, né, gente? E esses valores, eles têm algum maior do que o outro? Ou eles são o mesmo? Observe, o decímetro, o centímetro e o milímetro, eles estão dentro do metro. E se você só fez deslocar a vírgula, você não aumentou o valor em nada. Então, analise tua resposta. Vamos à letra B. A letra B, ele nos diz assim, quando a unidade de medida foi alterada, isso dá para você notar se você transformou ou simplesmente em comparar a forma como ela falou para o vendedor e a forma como ele registrou na notinha dela. Ela falou 350, mas ele anotou 3,5. E a pergunta é o seguinte, quando o valor que foi registrado foi posto em metro, a quantidade de números aumentaram ou diminuíram?
Para representar 350, foi preciso usar quantos algarismos? Que em matemática, números são algarismos. Então, para registrar 350, quantos números foram usados? Pensou? Agora, quando foi registrado em metros, quantos numerais foram utilizados? E agora volta a pergunta. Quando ele transformou para metros, os números, essa quantidade de números, aumentaram ou diminuíram? Certo? Vamos ao próximo aí. Letra C. Como Maria Aparecida pode escrever essa medida em milímetros? Então, se ela está com esses 3,5 e ela quer ir para milímetros, vai precisar passar por quantas casas a vírgula? Ó, depois do metro vai ter decímetro, centímetro e milímetro. Quantas casas? 3. Então, se essa vírgula passar por 3 casas, em quanto vai ficar? A gente sabe que quando não tem mais numerais, a gente completa com zeros. Lembre bem, vai ter que passar 3 casas, porque ele quer chegar em milímetros. Ok? E em quilômetro? Hein, gente? E em quilômetro? Em quilômetro é interessante. Porque se é quilômetro, o quilômetro ele está antes dos metros ou depois? Quilômetros vai ficar antes dos metros. Então, se ele vai ficar antes, só que quando a gente vai alterar para quilômetros, a gente deixa de usar essa base 10 e a gente começa a usar a base 1000. E o que é essa base 1000? É que 1000 tem 3 zeros. Então, se eu tenho 3,5, eu vou ter que voltar os 3 zeros do 1000. Então, para você responder a letra C em quilômetros, você precisa voltar essa vírgula. Se eu falo voltar, ela vai para a esquerda. 3 casas. Mas se não tem valores, o que você faz? Completa com zeros. E você vai conseguir responder, certo? Vamos sair daqui. Pronto. Agora tem aí essas duas pessoas maravilhosas. E eles estão aí, né, com uma curiosidade. Eles estão assim, tem quilômetro, metro e depois do metro, quem que vem? Nós tínhamos visto ainda há pouco. E começa com a letra D. E se você olhar na régua, ele já está te dando a resposta. Olha para a régua dele. Ele está marcando na régua um número com uma cor diferente. Que número é esse? 10. E ele está nos dizendo que 10 centímetros é igual a 1 decímetro. E essa é mais uma unidade para medir comprimentos. Então, a gente, para medir objetos, podemos usar milímetros. Observa aí na régua que tem os pontinhos menores, né? Eles são os milímetros aí, ó. Podemos usar o centímetro, podemos usar os decímetros, podemos usar os metros e os quilômetros para distâncias bem longas, certo? Vamos à próxima questão. Ele tem para a gente agora uma situação. Diz que Walter informou a marcenaria de que a mesa da sala dos professores tem 280 centímetros. Eu gostaria que você observasse que aqui tem essa medida aqui, ó, aqui abaixo, olha, para transformar medidas de comprimento, observa-se as dicas. Então, se ele diz que a mesa tem de medida 280 centímetros, o funcionário perguntou se podia medir em decímetro. Então, olha aí, para ele sair de centímetro para decímetro, ele precisa ir para a direita ou para a esquerda? Eu estou observando que decímetro vem antes de centímetro. Então, se ele vem antes, o que vai acontecer, ó? Tá aí, 280 centímetros. Só que o rapaz lá da marcenaria, ele quer medir em decímetro. Se decímetro está à esquerda,
E tem uma vírgula escondida atrás do zero, está oculta, e a gente vai voltar ela uma casa, porque vai voltar para a esquerda, quanto vai ficar, gente? Lembra, sempre tem uma vírgula oculta, tá escondidinha aí. E para a gente ir para decímetro, a gente volta, a gente vai para a esquerda. Se a gente volta uma casa quer dizer um número, quanto vai ficar na letra A? Quantos decímetros vai ficar? Tenho certeza que você já conseguiu. Vamos à próxima relação. Ele diz assim: existe alguma relação entre centímetro e decímetro? Observe nessa tabelinha. Em que posição está decímetro e centímetro? Vou destacar aqui agora, ó, o centímetro. Porque ele quer saber qual é a relação que existe entre centímetro e decímetro. Se eu tiver um objeto que está em centímetro e eu quiser ir para decímetro, o que eu tenho que fazer? Qual é a relação que eu tenho que praticar aí? Acabamos de fazer uma relação dessa. Então, a primeira pergunta é: existe uma relação entre os dois? Existe ou não existe? Tem a possibilidade de a gente transformar centímetro em decímetro? Tem ou não tem? Fazendo o quê? É isso que você vai registrar na letra B. O que é que a gente precisa fazer para transformar um centímetro em decímetro? Se você olhar para o teu livro, você já vai visualizar a resposta. Sem contar que você já aplicou a resposta quando você respondeu a letra A. Certo? Agora ele diz assim, letra C. Se em um decímetro há 10 centímetros, que a gente viu na régua, que estava na página 166, a régua dizia, né, que um decímetro são 10 centímetros. Só que ele quer saber agora o seguinte: em 1 metro, quantos decímetros existe? Então, nós temos que pegar 1 metro. Eu coloquei aí, 1 metro. E eu quero transformar metro em decímetro. E você observa que decímetro está de que lado do metro? Esquerdo ou direito? Olha a setinha, para onde está indo? Para a direita. Se a setinha está indo para a direita, ele está me dizendo que a vírgula oculta vai se movimentar para a direita. Quantas casas? Apenas uma. Então, se eu movimento a vírgula para passar um número, mesmo que eu não tenha nenhum valor aí, a gente sabe que a gente completa com um valor muito importante. Quem é ele? É o zero. A gente completa com o zero. Então, se você vai deslocar essa vírgula que está oculta para a direita, quanto vai ficar? Só responder. Foi difícil? Claro que não. Tenho certeza que você conseguiu. Mas e se você não conseguiu? O que é que você tem que fazer? Liga para a professora, meu querido. Vocês têm meu contato no WhatsApp, é só me ligar. Tem muitos alunos que me ligam e todos são atendidos. Só vai ficar sem atendimento aquele que não tiver a coragem de me ligar. E quem me ligar sabe, né? Quem já me ligou sabe. Eu não dou resposta, mas eu converso com você, eu vou interagir com você até que você consiga desenvolver ali o entendimento e chegue ao resultado que nós precisamos localizar, tá bem? Esteja